E aí, gente, beleza? O último vídeo do canal sobre os primeiros jogos de GTA já apresentou um tema geral dessa série de vídeos para vocês. A gente vai falar sobre franquias de jogos que hoje são popularmente conhecidas e renomadas, mas que tiveram começos não tão bons, mendigos para dizer o mínimo. Mas ao contrário daquele vídeo onde eu me forcei bastante a jogar aqueles jogos, esse aqui eu me diverti bastante jogando os primeiros dessa franquia. Claro, eles são bem quebrados, vocês vão ver isso a passar do vídeo, mas vocês vão ver que a franquia começou engateando e dando esses primeiros passos para se tornar uma gigante na indústria. De qual franquia eu tô falando? Bom, primeiro que tá no título e segundo que a gente vai ver agora. Para falar especificamente da história dessa franquia, eu quero falar um pouco mais sobre a história dos jogos de luta em geral. No ano de 1972 foram lançados os dois primeiros jogos que podem ser considerados os primeiros jogos de luta, Knights in Armor e Heavyweight Champ. E não tem quase nada de informação sobre esses jogos na internet. O que eu consegui achar foram gameplays de menos de 30 segundos. O Knight in Armor você sai correndo com uma lança e perfura seu oponente. Não sei se o jogo tem mais variedade de jogadas. Já o Heavyweight Champ tem dois caras, um na frente do outro se batendo. Não sei se o jogo tem mais sobre, porque as fontes são bem escassas. E honestamente, olhando para eles, eu não acho que a gente perdeu muita coisa. Foram sendo lançados outros jogos de luta durante esse tempo, sem um formato pré-estabelecido. Até que em 1987 lançou o primeiro jogo de uma franquia que iria introduzir o formato que virou lei para a maioria dos jogos de luta. Essa franquia foi Street Fighter, mas o primeiro jogo da franquia era bem diferente dos outros, sem quase nenhum dos personagens icônicos, mas aí foi algum tempo depois em Street Fighter 2, onde o formato se consolidou de vez. Vários personagens interessantes, com histórias próprias, combos e poderes especiais. E a partir daí surgiram várias franquias de jogos tentando surfar nesse mesmo sucesso, algumas se viraram culto para alguns nichos de pessoas, mas nenhuma delas foi capaz de rivalizar com o gigante que é Street Fighter. Exceto uma. Imagine que você é uma criança dos anos 90. Você vai pro arcade querendo um jogo de luta simples. Você tá lá com a sua mente inocente de quem assistia desenhos educativos da TV Cultura. E você vê várias pessoas reunidas numa máquina. Quando você se esgueira pra ver o que é, tem a porra de um cara sendo incinerado. Meus amigos, esse jogo é... Em 1992, o primeiro Mortal Kombat foi lançado para os fliperamas da época, e posteriormente foi lançado para os consoles caseiros Super Nintendo e Mega Drive, só que sem sangue. Aí tiraram todo o propósito da parada, né? Eu então busquei pela versão de arcade para tentar jogar, o que foi bem difícil de passagem, porque eles meio que resolveram nomear o novo jogo da franquia de Mortal Kombat 1, então quando eu queria pesquisar pelo primeiro Mortal Kombat mesmo, dificultou bastante, viu? Obrigado aí, NetherRealm e Warner Bros. Infelizmente eu não achei nenhuma forma que eu pudesse jogar a versão de arcade, então eu fui pela versão Nutella de Super Nintendo mesmo. Começando o jogo a gente vê a tela de seleção de personagens com seus inumeráveis 7 personagens. Fazer o que, né? Era só o primeiro jogo. Mas aqui temos todos os personagens que viraram as maiores marcas da franquia, só os OG mesmo, tipo Liu Kang, um monge Shaolin que foi escolhido por Raiden para lutar no Mortal Kombat e defender a Terra, Johnny Cage, um ator de cinema que quer mostrar para todo mundo que não é apenas um ator, mas ele também é um lutador que faz todas as cenas de ação, fica Tom Cruise mesmo. Sonya Blade, membro das forças especiais que busca pelo Kano no torneio, e vou falando de Tukujo, Kano, um membro do grupo criminoso Black Dragon, e do lado de Shang Tsung por interesses próprios. Temos também Raiden, o próprio deus do trovão, que foi convidado pessoalmente por Shang Tsung para participar no torneio, e é claro, né, Scorpion e Sub-Zero, dois ninjas rivais que viraram a marca principal da franquia a partir daqui. Os golpes básicos de todos os personagens são bem parecidos, o que diferencia cada um deles mesmo são seus combos especiais. Enquanto uns têm combos super simples e spamáveis como Raiden ou Liu Kang, outros têm sequências extremamente complicadas como o Kano, faz todo esse comando só pra rolar no ar que nem um imbecil. Parabéns, Kano, você é um merda. Mas o que realmente atraía o povo para essa franquia era o seu charme especial, os Fatalities. Imagina a magia nos anos 90, onde praticamente tudo que passava na televisão era extremamente infantil, controlado e censurado. Então, ver um cara arrancando o coração do outro era um choque para todo mundo. Tanto que foi esse jogo que definiu a invenção das classificações indicativas dos jogos. Então, hoje em dia, se sua mãe não quer comprar um jogo novo porque ele é mais 18, saiba que é tudo graças a Mortal Kombat. Embora que os pais de hoje em dia estão um pouco se fudendo para o que os filhos estão consumindo, né? Os fatalities desse jogo são os mais simples em comparação aos de qualquer outro jogo. Como a gente só tem 7 personagens e só um fatality para cada, a gente vai analisar eles.
O primeiro do Johnny Cage é o mais simples, um uppercut que arranca a cabeça do cara. Eu acho que não dá pra tu socar alguém tão forte assim, mas beleza. Temos o Kano, o famoso arranca-coração, onde ele segue batendo na mão do Kano. O raio do Raiden, que explode cabeças. O Fatality do Sub-Zero, onde não contente em apenas arrancar a sua cabeça, ele tem que levar junto a sua coluna inteira. E o quiropraxista agora, filha da puta. O do Scorpion, onde ele vira uma caveira e te incinera. Cara, tá do Rockman, viu? Temos o da Sonya Blade, que é um beijo que também te incinera. E por último temos o Liu Kang, que... Liu Kang wins. Olha, Liu Kang, eu posso não ser especialista em matar pessoas, mas eu acho que isso que tu acabou de fazer não é um Fatality não, tá? Além de todos os Fatalities dos personagens, ainda tem o Fatality da fase do The Pit, onde você dá um uppercut no oponente e ele cai na ponte morrendo, com essa animação gloriosa. Esse jogo, como você pode perceber, não usava sprites convencionais para personagens. Ao invés disso, todos os personagens eram interpretados por pessoas reais, exceto, obviamente, o Goro, até porque não existem pessoas de 4 braços. Então foram usadas técnicas de captura de movimento para fazer as animações, inclusive até reciclando o modelo do Scorpion para fazer o Sub-Zero Reptile. Falando de Tucujo, vamos falar desse infeliz. O Reptile hoje em dia já é bem reconhecido pela fanbase como esse lagartão gigante que só serve para apanhar para todo mundo no modo história, mas no primeiro jogo o Reptile era um personagem secreto, onde para vencer ele você tinha que vencer uma luta na fase do The Pit, enquanto passa sem sombras na lua. Você tem que vencer com um Double Flawless Victory, sem bloquear e fazer o Fatality da fase. E aí sim você pode lutar contra ele. E ele é só um recorda do Scorpion com os poderes dele e do Sub-Zero. Porque amarelo mais azul é igual a verde, pegaram? Se eu te falo isso na época que o jogo lançou, vai parecer aquele típico segredos impossíveis dos jogos, tipo... Pra você pegar o Mewtwo no Pokémon Gold, você tem que enfrentar a Elite 4 150 vezes só com um Magikarp level 1. Imagina fazer tudo isso sem querer e se deparar com um Reptile, mas não saber como replicar a mesma coisa. Até porque também não é todas as partidas que passam silhuetes na lua, né? Assim como todo jogo de luta antigo, a história dele é contada através do modo arcade, mostrando o final de cada um dos personagens. O modo arcade desse jogo é provavelmente o mais difícil, já que por algum motivo a IA desse jogo é extremamente inteligente, e às vezes ela não é. A barra de vida desse jogo é minúscula, alguns soquinhos básicos e tu morre, e o filho da puta do Sub-Zero é extremamente quebrado com esse gelinho dele. Depois de derrotar cada personagem, você ainda tem que lutar os rounds de Endurance, onde vem 2 personagens pra cima de você, um atrás do outro, e tu não pode morrer mesmo com essa vida minúscula. Depois de vencer todo mundo, você enfrenta o Goro, que se você tenta enfrentar ele de frente a frente, você vai tomar um pau, mas se assim como eu, você for um completo noob apelão, e ficar no canto spamando bola de fogo com o Liu Kang, você passa fácil. Então pro último boss temos ele, Shang Tsung, que é um velho fudido em PNG sem animação. Ele tem a habilidade de se transformar em outros personagens, então ele pode misturar combos, mas ele também não faz muita coisa com isso e é até fácil de derrotar ele. E depois de derrotar Shang Tsung, você finaliza o jogo como campeão do Mortal Kombat. Mas essa história não acaba aqui. No ano seguinte, em 1993, foi lançado o segundo jogo da franquia, dessa vez com o lema mais real e mais violento. Dessa vez trazendo várias inovações para a franquia e expandindo tudo que o primeiro fez, agora a gente tem 12 personagens, com as adições de Baraka, um guerreiro Tarkatan que comandou o ataque ao templo Shaolin que motivou Liu Kang e o Kung Lao a entrarem no torneio, o próprio Kung Lao, um monge Shaolin amigo de Liu Kang, descendente do grande Kung Lao, foi morto há 500 anos atrás pelo Goro. Jax, um general das forças especiais e chefe de Sonya, que busca por ela depois de seu desaparecimento depois do primeiro jogo. Kitana, um assassino de Outworld e suposta filha de Shao Kahn, mas depois a gente vai descobrir que não é bem assim. Melina, minha dama, minha rainha, minha deusa. Outra assassina de Outworld e que é dita como irmã de Kitana, mas na verdade é um clone dela com uma bocona monstruosa que só me deixa ainda mais apaixonado. Reptile, que agora é um personagem jogável com seu próprio moveset. E o mesmo se diz pro Shang Tsung, que agora deixou de ser um velho esclerosado para virar um instrutor de zumba. Dessa vez eles expandiram bastante o conteúdo, já que agora cada um dos 12 personagens tem 2 fatalities, alguns deles sendo até cômicos, como Liu Kang virando um fucking dragão, ou a Melina chupando o cara e só cuspindo os ossos, quem dera fosse eu, um Babylit, onde o personagem vira um bebê, não pergunte a lógica nisso, e um Friendship, que é algo mais cômico feito na zoeira, como o Liu Kang dançando com uma bola de discoteca.
E seguindo a tradição do primeiro jogo com Reptile, nesse aqui temos 3 personagens secretos. Jade e Smoke, que são só Recolors, que você enfrenta no modo arcade em circunstâncias específicas, que dá pra você ver eles no fundo do mapa da floresta. E o Noob Saibot, que você só enfrenta depois de vencer 50 partidas seguidas no modo multiplayer do jogo, e é só a versão preta do Sub-Zero. A partir do segundo jogo, a lore de Mortal Kombat começa a ser mais construída e estabelecida. E é a seguinte, Shao Kahn, o vilão desse jogo, queria fundir os reinos de Terra e de Outworld. Mas para não permitir isso tão facilmente, os Elder Gods criaram a regra que impedia Shao Kahn de mesclar os reinos à força. Então, para dar a chance de se defender, foi criado o torneio Mortal Kombat. Para mesclar os reinos, o Shao Kahn tinha que vencer 10 torneios seguidos. Depois de vencer 9, no 10º ele perde, que é o do primeiro jogo. E, peraí, 10 torneios seguidos? Porra, agora eu tô do lado do Shao Kahn. Imagina passar 500 anos trabalhando pra pegar um reino, pra vencer 9 torneios seguidos, e na portinha pra conseguir o 10 aparece um asiático filha da puta dando voador no 4 basta, no velho raquítico e estraga todos os seus sonhos. Agora o Shao Kahn criou um torneio em Outworld, e onde dessa vez ele vai participar garantido. A história de Mortal Kombat é uma bagunça, eu sei. E olha que nem chegamos na parte complicada ainda. Mas o que importa nesse jogo é o modo arcade. Os golpes desse jogo são tão quanto ou mais apelões que o do primeiro, o que é muito fácil para amar golpes como a voada do Raiden, que... Sério, o que ele tá falando? Foi assim então que eu cheguei até a luta final. Desci a porrada no Goro Forçona e depois fui enfrentar o Shao Kahn. Depois de derrotar o Shao Kahn, ele explode, mas esse não seria o fim dele, já que ele voltaria pro terceiro jogo. E a gente tem bastante coisa pra falar desse. A terceira entrega dessa franquia foi diferente das outras. Dessa vez temos 3 versões de Mortal Kombat 3. O original, o Ultimate Mortal Kombat 3 e o Mortal Kombat Trilogy, que é a versão que eu joguei pra gravar esse vídeo. Por que tem essas versões, você me pergunta? Bom, é porque algum maluco resolveu que seria uma ótima ideia lançar o Mortal Kombat 3 com esses personagens. Sem Raiden, sem Johnny Cage, sem Mileena ou Kitana, sem Reptile e sem Scorpion. Como é que você faz um Mortal Kombat sem Scorpion? E no lugar deles temos incríveis personagens como Kabal, Nightwolf, ou que tá o Striker, a porra de um policial. Um policial normal no meio de deuses já é ridículo. Agora você bota essas roupas nele e ele nem parece um policial, parece um guardião de trânsito. Existem algumas teorias do porquê não tem esse personagem no jogo. Algumas teorias que foram problemas legais envolvendo o ator do Johnny Cage, que é o mesmo que faz o Sub-Zero e o Scorpion. E ele também é irmão do ator do Raiden. Mas se fosse esse o caso, então por que o Sub-Zero tá no jogo com um visual diferente e o Scorpion não? E por que a Kitana não estaria no jogo se fosse esse o caso? Outra teoria que é mais aceita é que é por conta de críticas da época sobre Mortal Kombat não ter variedade de personagens. Eles tiraram todos os personagens que eram Recolors, mas aí tiraram os ninjas, que eram os melhores personagens, para colocar o Striker e 3 ciborgues Recolors um do outro. Grande jogada de marketing, viu? Mas já que estamos falando dos personagens, vamos falar das novas adições desse jogo. Nesse jogo, Shao Kahn, depois de perder o segundo torneio, resolve invadir a Terra. E nessa invasão temos Sindel, a esposa de Shao Kahn, irmã de Kitana, que antes era a rainha do reino de Edenia, antes de ter sido conquistado por Shao Kahn, que após ter sido revivida como maligna dentro do reino terreno, permitiu que Shao Kahn começasse a sua invasão. E Striker, um policial que mais parece meu tio carrancudo, que teve toda a sua cidade dizimada pela invasão de Shao Kahn, então se une às forças de resistência contra Shao Kahn. Kabal, um lutador misterioso que foi atacado por uma tropa de Shao Kahn, tendo sido muito ferido e agora tem que sobreviver com aparelhos respiratórios e um rosto deformado. Nightwolf, um xamã e defensor de uma tribo nativa americana e que através do poder dos espíritos busca deter a invasão de Shao Kahn. Temos também Cyrex, Sector e Smoke, que são só 3 ciborgues ninja, que são só recolors um do outro, não tem muita diferença. E Shiva, uma guerreira da mesma raça de Kintaro e Goro, que busca honrar o nome da sua espécie, mas que se sente traída por ver que Motaro foi nomeado general das forças da invasão.
Mas isso não importa muito, até porque em menos de um ano já foi lançada a versão Ultimate, colocando de volta os personagens clássicos e botando os personagens que antes eram secrets do Mortal Kombat 2, Smoke, Jade e Noob Saibot, mas foi na versão seguinte que eles chutaram o balde. Mortal Kombat Trilogy foi a terceira versão do jogo e trouxe todos os personagens de jogos anteriores como jogáveis, incluindo chefes como Goro, Kintaro, Motaro e o Shao Kahn, além de poder jogar com a versão de qualquer jogo dos personagens. E trouxe personagens novos que eram só rumores, como Ermac, que era de ser um bug do Mortal Kombat 1 que deixava o Scorpion vermelho com o nome de Error Macro, e o Rain, que ninguém liga pro Rain. Esse jogo ainda tem dois personagens secretos, Chameleon e Chameleon, com K, que são só versões semi-transparentes dos ninjas masculino e feminino, respectivamente. Então, se você é um fã de Chameleon ou Chameleon com K, vai nos comentários e compartilhe seu amor que eu vou ficar muito feliz em te banir. E todos os personagens tinham seus próprios golpes especiais, fatalities próprios, friendships e animalities. Esse jogo é tudo que um fã de Mortal Kombat dos anos 90 poderia pedir e ainda mais. A única questão aqui é que é muito desbalanceado controlar os bosses como Goro e Kintaro. Mas hein, qual é a graça de jogar com o fucking Shao Kahn se ele não arranca um quarto da tua vida em um golpe só? Mas enfim, né, eu peguei a rota noob do jogo, joguei de Kintaro, foi bem fácil de passar pela torre e chegar até o Shao Kahn. E eu achei que seria mamão com açúcar que nem da última vez. Mas se eu tava enganado. Eu fui amassado sem dó e sem pausa. Isso pareceu bem gay agora que eu falei em voz alta. Eu tentei muitas, mas muitas vezes ainda e nada dava certo. Parecia que nenhum personagem poderia vencer o Shao Kahn. Mas aí chegou ele, né? Esse personagem é pra quem é noob, né? É o noob jogando contra a máquina. Eu sou o noob e eu falo Saibot. Saibot. Jogando de Noob Saibot, descobriu um comando especial, onde você consegue jogar uma fumaça no inimigo, e isso tira a capacidade dele de tanto se defender, quanto de causar dano. Sim, eu sei, isso é bem quebrado, mas um jogo onde você pode literalmente arrancar metade da vida do cara com um comando que é pra baixo e pra cima, eu acho que será bem justo e perfeito pra mim, né? E olhe lá. Agora. Você podia dar uns 2 hitzinhos e dar o gancho, eu acho que isso melhora. Já solta o bagulho. Solta o bagulho. Nossa, é isso. Porque bate o tempo certinho, pô. Pra ele não ficar me spamando aqui agora. Pam pam. Já solta o bagulho. GG. Pam pam. Já solta o bagulho. Já foi. Não zica não, porra! Mano, nem fodendo. Eu sou noob! Sai daqui, bot! E aí, no final de tudo, deu certo. E foi assim que eu superei o Imperador e me consagrei como definitivo campeão do Mortal Kombat. E foi isso. Esse é o fim da primeira trilogia de Mortal Kombat. Praticamente uma história completamente fechada e sem muito o que explorar mais. Mas, meus amigos, continuou por muito mais tempo, hein? Já que no ano seguinte foi lançado o quarto jogo da franquia. E eu garanto pra vocês, daqui pra frente tem uma grande ladeira abaixo, hein? Mas isso é história pra outro dia. Eu vejo vocês no próximo vídeo e até mais!